tá... Essa palavra machismo, hoje em dia, é uma palavra que me dá meio sono, assim, sabe? Qualquer coisa que você Tudo fala, é vem uma feminista... Não, isso é machismo, isso é falta de respeito. Imagina se você pode ter uma vida sexual saudável ou ativa, de alguma forma, com todo esse respeito. Tem homens que gostam de ser submissos. Tá. Tem casais que uma hora um é submisso, o outro é submisso. Então... Os caras estão ficando mais inseguros. Eles estão ficando retraídos, estão sem coragem de ser homem. E agora a mulherada tá reclamando que os caras não são machos. Que o cara não tem pegada, que o cara não tem iniciativa. Não tem atitude nem pegada. Então é consequência, na verdade, você acha que é consequência do comportamento feminino, essa desmasculinização do homem também? Sim, o homem, ele começa a ter medo, ele já desde pequeno na escola é um massacre, professoras tornando os meninos acuados, fazendo os meninos terem medo. Quer dizer, há uma confusão. Essa semana passada mesmo eu discutia com alunas num grupo, quer dizer, meninas de 18, 19 anos, e elas falam muito disso, com frequência, né? E que uma coisa é aprender que você tem que respeitar as meninas socialmente. Quer dizer, essa coisa, eu acho que a palavra machista no uso correto é cara grosso. Cara que acha que mulher não é inteligente, que mulher... E aí vem aquela confusão, né? Ela pode ser, sei lá, uma puta advogada, uma puta médica e adorar transar de 4. Essa confusão aí do meio de campo deixa os meninos já desde cedo com medo, porque às vezes é a própria professora que chega na sala, meninos de 10, 11, 12, 13 anos, e começam com discurso de gênero, de que a construção social do macho e da crítica do macho, e aí depois a mulherada fica louca porque os caras ficam com medo, ficam broxa, né? Ficam broxa não só no sentido mecânico, mas ficam broxa de cabeça. Você vê, Pondé, a evolução do sexo. Hoje você acha que a gente está numa era de liberdades e o povo está mais esclarecido em relação ao sexo, ou a gente, na verdade, andou para trás? Para precisar desse monte de backup, né? Não dá para entender realmente. Porque eu acho que antes o sexo era melhor, não era? Eu acho que piorou. Atingir um nível de liberdade aí que você, teoricamente, pode fazer de tudo na cama, A2, A3, A4. Só que daí começam essas noias. Não, mas não me chama de cadela. Ah, não, mas me chama de brocha, não sei o quê. E daí qual é a liberdade que e eu tenho a impressão que isso também, o Nelson Rodrigues tinha uma imagem muito boa, que é o desejo também precisa do seu claustro. Quer dizer, a liberdade não é a única boa parceira do desejo. O desejo também precisa de vergonha, de pecado, de constrangimento, de limite, de insegurança, no sentido de você posso, não posso, chego nela, não chego nela. Então essa excessiva liberdade gera uma síndrome que o Nelson chamava de o crioulo do agrapete. Que era o cara que ficava vendendo grafete. Sim. E aí o Castro, inclusive, botou uma foto na biografia dele, do Nelson, que é muito boa, em que aparece o cara lá, aquele cara do morro, que o Nelson chamava de... E passando uma menina quase pelada do lado. Passa duas gostosas do lado dele e ele não está nem olhando para elas. Quer dizer, a overexposition é tamanha, né? É tão fácil, o que ele chamava de confundir sexo com sede, né? É tão grande que acaba se construindo uma liberdade que mata o desejo sexual. É mais ou menos como te obrigarem a beber água 15 vezes por dia, porque uma lei diz que você tem que beber água 15 vezes por dia. Então eu não tenho dúvida, às vezes eu falo, claro que não é uma afirmação científica, ninguém pode fazer uma comparação como essa, mas eu tenho a impressão que as nossas avós transavam melhor. No passado se fazia mais sexo. Acho que hoje se fala muito, né? Hoje todo mundo fica querendo passar a imagem que está trepando, você fica com a impressão que você é o único que não está trepando, que ali na empresa todo mundo está transando embaixo da mesa. Né? A vida de todo mundo é super divertida e a sua é a única que é pautada por trabalho, conta para pagar, responsabilidade, cobrança. E aí eu acho que a gente pode falar isso que você estava dizendo, que de repente hoje é pior. É claro que isso não é uma afirmação científica, ninguém pode fazer uma afirmação comparativa como essa. Mas todo esse
blá 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 sobre liberação sexual, revolução sexual, penso que criou um enorme marketing. Tá. Sabe? Um marketing de se projetar super livre, super bem resolvido. Em padrões, ou seja, você acha que o homem de hoje quer ter o desempenho do ator pornô, por exemplo, de tanto ver, o cara quer ser lá o Rocco Siffredi? Ele quer ter aquela paldurecência. A única forma de fazer sexo é aquela. Eu acho que sim. Inclusive eu gravei, e foi ao ar sexta-feira passada, o segundo programa que eu estou fazendo do Peripatético na Cultura, e o tema foi sexo. E uma das convidadas do casting era uma atriz pornô, que agora não é mais atriz, saiu do cinema adulto, como se fala, não está fazendo mais cinema adulto, mas então ela conta da experiência dela. E ela diz que uma das coisas que ela fala é que os caras ficam cheios de ideia na cabeça de que tem que fazer milhares de coisas. E ela fala assim no programa: meu amigo, faz o seu feijão com arroz, que ninguém mais consegue fazer, que já tá bom. Pois é, ela diz assim no programa. Faz seu feijão com arroz, faz seu trabalhinho ali, né? Preste atenção, cumpre o que tem que ser feito, ao invés de ficar construindo milhares de ideias e posições, e como se a vida fosse um filme de sacanagem. O ser humano ele é um angustiado por natureza. Você concorda com isso? Sim. Como é que é o encontro de duas angústias dentro de uma casinha de 2 dormitórios, com um filho pequeno para criar, conta para pagar? Essa equação não está fadada ao fracasso? Ou seja, se na individualidade é difícil lidar com isso, lidar com a morte, lidar com os problemas inerentes à vida, como é que é fazer isso a 2? Dá certo, não dá certo? Como é que é conviver com a angústia do outro, além de tudo? Isso me faz pensar numa certa excessiva demanda que a gente tem um com os outros hoje, e acho que os mais jovens ficam cada vez mais sob essa demanda, que torna você mal se suporta, né? E aí você tem uma tabela de coisas que você exige como necessário para uma relação bem sucedida. Sabe, tem aquele sociólogo Zygmunt Bauman. Isso que você me falou me lembra muito uma coisa que ele disse, que é o seguinte: o mundo moderno, melhor dizendo, pós-moderno, ele é cheio de ambivalências. E essas ambivalências, segundo ele, elas foram criadas pela tentativa de não ter mais ambivalência. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Ele fala isso no livro Modernidade e Ambivalência. E aí o resultado é que muitos casais acham que vão resolver as ambivalências da vida numa relação muito clara, onde todas as questões estão postas e tudo é conversado. Não vai dar certo. Parte da vida 2 vai pelo que não é bem dito, pelo que fica meio na sombra, pelas dúvidas não resolvidas. Quando a angústia se transforma numa angústia, sabe, filme francês verborrágico? Aqueles filmes franceses dos anos 70, verborrágicos. Certo. Em que todo mundo tem que falar e todo mundo tem que entender. E expor os sentimentos, cheio todos, de palavras, a questão questão do não sei o quê. Você racionaliza demais o sentimento, acho que né? Racionaliza demais. É engraçado porque eu estou escrevendo uma coluna justamente sobre isso. Quer dizer, fala-se demais e um certo silêncio, ou uma certa coisa de passa, a vida é a si mesmo, não tem muita solução, resolve, amanhã acontece outra coisa, está em outro lugar, sentindo outra coisa. Não, a gente quer montar uma agenda que zere ambivalência. Se eu estou em silêncio é porque tem alguma coisa errada. Ou é porque eu não tenho amigos, ou é porque ninguém me ligou, ou é porque ninguém me mandou um e-mail. Se eu estou em silêncio com a minha mulher dentro de casa, é porque a gente não está trepando, é porque aquilo está um tédio. Muito medo de gente reclamando disso. Meu marido não conversa comigo. Exatamente. Ele entra em casa, ele não fala. Eu pergunto, ele não fala, tal.
Então é isso, continua, mas você ia falar que justamente... Não, isso é um como é que é? problema pra todo mundo. Vocês viram aquela piada que correu pela internet uns anos atrás, do corintiano? Não. Que a mulher do corintiano fica em pânico porque o corintiano não está falando com ela. E aí ela começa a construir, né? Ele deve estar transando com a secretária. Ele não tem mais tesão por mim. Eu devo estar gorda. Eu tô feia. Aí ela se olha no espelho, aí começa a trocar... Eu preciso trocar de roupa, preciso comprar não sei o que, mudar a cor de cabelo. E ela vai, e aí é segunda pensando isso, terça, quarta, e aí passa e aparece o que ele está pensando enquanto ela está pensando. Puta que pariu, esse Corinthians, meu, esse Corinthians acaba comigo. Então, o silêncio do corintiano, às vezes é só o silêncio do corintiano. Exatamente. E já existiu alguma sociedade na história da humanidade que lidava bem com o silêncio Acho e com a individualidade, ou sempre foi essa merda aí? E eu tenho a impressão que, assim, hoje a gente lida pior com um certo número de coisas. A morte, por exemplo, o silêncio, a vida sexual. É assim, é claro que a noção de indivíduo que a gente tem hoje depende justamente desse processo burguês de modernização. Da ideia do sujeito responsável pela sua vida e que ganha seu dinheiro e que não depende da família nem do passado. Mas me parece que hoje a gente lida... Inclusive o mundo hoje é muito barulhento, né? Essa coisa de... Você pega às vezes a gente passa perto do Parque Vila Lobos, que fica aqui perto, né? No domingo, e 4 horas da tarde, aquela fila enorme de gente, com carro e criança gritando do lado atrás do carro. E se você perguntar para aquelas pessoas, elas estão ali porque elas querem ser felizes, né? Elas querem ter lazer. E o lazer vira pior que o trabalho. Passa por um estresse o lazer. É um estresse enorme. Você tem que Exatamente. produzir felicidade, produzir lazer, produzir parceria, produzir compreensão, produzir entendimento. Haja saco para a produção de tanta compreensão, tanto entendimento. Então, acho que sim. De novo, não dá para fazer uma afirmação científica comparativa disso, mas tenho a impressão que a gente lidava melhor com o silêncio. Aliás, a autora canadense que ganhou o Nobel semana passada, a Alice Munro, isso é um tema dela, aliás, dos contos dela, de como, no passado, quando ela era menina, como as pessoas lidavam melhor com o silêncio. A sua anedota sobre o corintiano aí já diz muita coisa sobre o assunto, mas vamos falar para nossa leitora e para o nosso leitor Que não é corintiano. porque às vezes não é corintiano e vai pular a piada. Vai ficar ouvindo. Ele dá a dica do filósofo. O que o filósofo tem para dizer pro namoradinho que a namorada tá lá com os próprios pensamentos, ele se incomoda, ou pra senhora que tá casada há 50 anos, o maridão comendo bolo de fubá e ele não fala nada, mas ao mesmo tempo ela percebe que ele tá bem, tá tranquilo, e ela tá inquieta com o silêncio do outro. Ela percebe que tá tudo bem com o outro, e é ela que tá inquieta sozinha. Que dicas você tem para dar de convívio? Dicas do Pondé. Vamos lá, dica do filósofo. É assim, primeiro, assim como a primeira regra, eu acho que para você ser elegante é não querer ser elegante, certo? Quando você começa a querer ser elegante e chique, já ficou brega, Tá. certo? Então, assim, fazendo uma analogia com isso, a primeira coisa que eu diria pro moleque, né, pro menino, pro cara preocupado com a mulher, é que ele não fique muito querendo saber o que ela tá pensando e o que ela quer o tempo inteiro, porque se ele ficar perguntando isso para ela e falando para ela, ela vai ficar de bode dele. Né? Ela vai ficar de bode porque mulher não suporta cara que fica dando uma de cachorrinho. Ela prefere ter o cachorrinho dela. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, fazendo analogia com a coisa do elegante, quer dizer, se você quer prestar atenção na tua mulher, na tua parceira, a primeira coisa é você não ficar perguntando o que ela está pensando. Tá. E do ponto de vista da mulher, né, olhando para o cara, lembre que a maioria esmagadora dos caras não lembra o que você estava usando 2 anos atrás naquela festa. Ele não lembra, não é porque ele não presta atenção em você, não é porque ele não te ama, é porque ele não tem lugar no neurônio para isso. Então, se você acha que
que ele não lembrou de que hoje faz um ano que vocês saíram para aquela festa, e naquela festa aconteceu tal coisa, e ele não lembra mesmo. Né? Então, como dizia o Freud, às vezes um charuto é só um charuto, às vezes o cara, ele não sabe, não é porque ele não te ama. Aparentemente, as mulheres parecem ter uma necessidade maior de vocabulário subjetivo. Tá. Dar nome às coisas, explicar, né? Circular tudo, dar conta de todo o cenário, enquanto a maior parte dos caras não é tão assim, de dar nome para tudo, querer saber tudo que está acontecendo com ele. E principalmente porque quando o cara faz isso, ela fica de bode. Porque no casal, é ela que gosta de DR, normalmente. Tem um episódio do Friends, da série Friends, muito bom, que é com o Bruce Willis namorando a Rachel, né? E ele está fazendo o papel que ele sempre faz, que não é ele, mas é ele. Né? Então ela começa a namorar com ele, aí ela faz umas queixas que ele é muito machista, que ele devia fazer terapia para entrar em contato com ele mesmo. E aí ele começa a fazer terapia e o episódio acaba, ele deitado no colo dela, chorando, falando da mãe, lembra? E ela olhando para a câmera, tipo, não era isso que eu queria. Que eu fiz, né? Entendeu? Então, assim, resumindo a ópera, é o seguinte, a maior parte das mulheres parece não suportar a sensibilidade masculina além da página 3. Ok. Pecado dá mais tesão do que liberação, é isso.